Tá dando aí para os irmãos me ver direitinho? Eu não sei se eu estou tendo uma noção aqui que a luz está um pouco escura, mas acho que está bom, né? Bom, hoje nós vamos direto ao ponto, eu não vou fazer a leitura para a gente ganhar tempo. Eu não vou fazer a leitura, eu digo da leitura bíblica em classe. O tema da nossa lição é a promessa do Espírito Santo. É uma lição extremamente importante para a nossa vida cristã, conhecer mais acerca da obra do Espírito Santo. E o interessante é que o autor aqui da lição, ele aborda de fato como deve ser a obra do Espírito Santo, porque nós temos muitas das vezes uma noção equivocada de que a obra do Espírito Santo ela se dá apenas na questão do uso dos dons. Muitos cristãos ainda acredito que a obra do Espírito Santo é mais voltada no uso e na capacitação dos dons espirituais. E esta lição de hoje nós vamos ver que a obra do Espírito Santo vai muito além, né? Ele não é apenas um instrumento, mas ele é uma pessoa que capacita o cristão, que trabalha a salvação. A sua obra é muito abrangente, muito importante para a vida da igreja. Então vamos aqui já direto na introdução, que nos diz o propósito da lição, né? Eu vou ler aqui rapidamente. Nesta lição, vamos analisar dois momentos significativos. Em primeiro lugar, a afirmação de Jesus aos seus discípulos de que eles receberiam o Espírito Santo, que inicialmente atuaria na vida do pecador para promover a conversão em relação ao pecado, justiça e juízo. Em seguida, estabeleceremos uma ligação entre a visão regeneradora da promessa do Espírito em João e a perspectiva capacitadora a respeito do Espírito, que encontramos no livro de Atos dos Apóstolos, escrito pelo evangelista Lucas. Então, o autor, ele já, como eu disse, de forma didática, ele vai trabalhar essa lição em dois aspectos da obra do Espírito Santo. Primeiro, na questão mais soteriológica, né? Questão da salvação, como o Espírito Santo atua na vida do pecador, regenerando ele, transformando ele em uma nova criatura. Desde o momento em que esse pecador ele está ouvindo a mensagem do Evangelho, o Espírito Santo já está trabalhando nele, convencendo ele. Então, o Espírito Santo tem esse aspecto importantíssimo, que é o aspecto soteriológico, salvífico, que ele trabalha. Mas também o autor destaca que nós vamos ver uma conexão entre essa obra regeneradora que aparece em João capítulo 20, a regeneração dos discípulos, né? Também partindo para uma conexão com Atos dos Apóstolos, aí onde nós vemos o segundo aspecto da obra do Espírito Santo, que é o aspecto da capacitação, onde ele reveste o salvo de poder para que ele seja uma testemunha eficaz do Evangelho. Então, já deu para perceber aí, meus irmãos, que a obra do Espírito Santo, nessas duas abordagens que o autor aqui destaca, né? A obra do Espírito Santo se dá na salvação do pecador, na regeneração, quando ele dá nova vida, e também na capacitação do crente, e além, né, se formos colocar aqui, da santificação, envolve também os aspectos da obra do Espírito Santo. Não destaquei a santificação porque o autor aqui não trabalha, né? Então, meus queridos, nós vamos continuar aqui lendo, e eu gostaria aí que o irmão José, eu acho que é o irmão José William, lesse aí o primeiro ponto da nossa lição, primeiro tópico: Jesus enviará o Consolador. Meu querido, pode ler aí para nós? Ah, não. Ah, então me perdoe aí, é porque eu estou vendo dois José. Mas
Tem um só José. Quem é esse José aí? Leia, pode ler para nós? Se não, o irmão Charles pode adiantar. Leia para nós aí, irmão Charles. Tá, então eu vou ler aqui para nós. Depois o senhor nos ajuda aí na leitura, tá bom? Então vamos lá. Diz assim: no Evangelho de João, no Evangelho de João, capítulo 14, lemos: Ele vos dará outro consolador. Este consolador é o Espírito Santo, que habita convosco e estará em vós. No capítulo 16, é mencionado que o Consolador quando o Consolador chegar, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, evidenciando a atuação regeneradora da terceira pessoa da Santíssima Trindade. Então, como eu disse, meus irmãos, a primeira abordagem aqui do autor é na questão salvífica, né? A questão soteriológica, que é parte fundamental da obra do Espírito Santo. A promessa de Jesus para os discípulos, e o tema desse tópico é a promessa de Jesus, se daria no envio do Consolador, que haveria de vir, em primeiro lugar, com o propósito de salvar o pecador, de regenerar o pecador. E como isso se daria? Como se daria essa obra maravilhosa? O texto nos informa que o Espírito Santo, meus irmãos, na salvação do pecador, ele atua desde o momento em que esse pecador ouve o evangelho, quando a palavra de Deus é exposta, quando a palavra de Deus é pregada aos corações, o Espírito Santo, ele usa a palavra como instrumento. Por isso, lá em Efésios 6, nós temos a descrição da palavra como sendo a espada do Espírito. Ou seja, ele instrumentaliza a palavra para convencer o pecador. Convencer de quê? O texto nos diz que ele convenceria do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, Jesus disse, porque não crê em mim. Então é necessário, meus queridos, a obra do Espírito Santo atuando na incredulidade do homem para que ele creia na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que ele é Senhor, que ele é Salvador, que ele veio, morreu pelos nossos pecados. Então, quando o Espírito Santo atua, ele atua para convencer aquele pecador de que ele é pecador e que ele precisa de salvação, e esta salvação é por meio de Jesus Cristo. Então, quando Jesus disse que ele convenceria do pecado, é o pecado da incredulidade. É preciso, é necessário a obra do Espírito Santo convencendo. Outro mais, Jesus destacou que ele convenceria da justiça, no sentido de apontar para o pecador que ele está vivendo uma vida errada, mas que em Cristo, que é o verdadeiro justo e é o modelo de justiça, nós poderíamos ser justificados, nós poderíamos ser verdadeiramente tornados justos. Então, só o Espírito Santo, queridos, pode fazer essa obra mostrando para aquele pecador caído, depravado, né, que não está nem aí para Deus. Ele, no momento em que recebe o convencimento do Espírito, ele é capaz de, então, acordar para a realidade de que ele é pecador e que ele precisa ser justificado, e essa justificação está em Cristo Jesus. Só o Espírito Santo. Mas ele convence ainda do juízo, no sentido de que Jesus disse: o príncipe deste mundo será expulso. Haverá um dia de juízo em que Satanás, que já está julgado, né, o seu destino já está selado,
Mas eu entendo aqui também que quando o Espírito Santo convence o pecador do juízo, significa também que esse juízo pode, pode acometer este homem caído. É para ele ter a consciência que se ele não se arrepender, não se voltar para Cristo, ele também pode ser condenado com o príncipe deste mundo. Então, o Espírito Santo, a princípio, ele vai trabalhar na obra de salvação do homem, convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Se não me engano, o grande pregador, né, considerado aí o príncipe dos pregadores, que é o Charles Spurgeon, ele tinha uma expressão que ele dizia que era mais fácil um leão tornar-se vegetariano do que alguém converter-se a Cristo sem a obra do Espírito Santo. Então, meus queridos, que vocês vão destacar nesse primeiro subtópico que a promessa de Jesus Cristo ao enviar o Consolador era para regenerar os discípulos e que essa regeneração se tornaria também um padrão para todo aquele que se convertesse a Cristo, ele precisaria ser regenerado. E para que o ato de regeneração aconteça, o Espírito Santo vem e opera através do convencimento que se dá através da palavra do Senhor, quando o evangelho é pregado. Daí a importância da pregação do evangelho. Por isso, lá em Romanos 5,17, diz que o crer vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E esse crer é obra do Espírito Santo, convencendo esse pecador de que ele precisa ser perdoado dos seus pecados, ele precisa viver uma vida justa, ele precisa andar com Deus para não cair em juízo. Diz bem aqui no finalzinho desse ponto, que quando o Senhor fala isso, evidenciando a atuação regeneradora da terceira pessoa da Santíssima Trindade. Então, vamos destacar nas nossas salas de aula que, em primeiro lugar, a obra do Espírito Santo, ela se dá, no primeiro aspecto, soteriológico, salvífico, onde ele opera a regeneração. Depois ele vai, depois que regenera, ele passa a habitar. Por isso que Jesus disse, ele habitará, ou habita convosco e estará em vós. Então, a partir do momento que a pessoa é regenerada, o Espírito Santo passa a habitar e dá-se, então, a obra de santificação desse pecador. Então, essa é a obra do Espírito Santo no aspecto soteriológico, da regeneração, da salvação do pecador. Irmãos, isso é muito importante. Não podemos reduzir a obra do Espírito Santo apenas aos dons espirituais, às manifestações dos dons espirituais. Não, ele é Deus, ele é uma pessoa e ele opera em primeiro lugar a salvação, a regeneração do pecador, dando-lhe nova vida. Vamos aqui então para o segundo tópico, porque nós temos aqui a descrição de outro aspecto da obra do Espírito Santo, que é o Consolador. Tá? Quem pode ler aí para nós? Um irmão que esteja com sua lição, vai ler esse ponto para nós, por gentileza. Nos ajude aí, meus irmãos. Tem algum irmão aí que pode ler, pode participar conosco? Vou ser grato a esses irmãos ajudarem. Não tendo, eu vou ler aqui por enquanto. Continuando. A palavra grega traduzida por consolador é parácletos, né? Parácletos, cujo significado refere-se a alguém chamado para ajudar, encorajar ou interceder por outra pessoa. Assim, um paráclito assemelha a um amigo que desempenha um papel de advogado ou consultor especial, ou ainda como um assistente que auxilia em momentos importantes.
A expressão outro consolador designa o Espírito Santo como uma pessoa. O termo grego allos significa outro, indicando assim a distinção dele em relação a outros indivíduos da mesma natureza, reafirmando a singularidade do Espírito Santo em relação a outras duas pessoas da Trindade, mas também a sua igualdade com elas. Muito bem, queridos. Então, Jesus ele vai trazer à tona essa expressão, né, dando um título ao Espírito Santo como o Consolador, ou o outro Consolador. Essa palavra Consolador, na língua grega, Paráclitos, de onde vem advogado, auxiliador. E aqui, irmãos, é muito importante nós destacarmos o papel do Espírito Santo no encorajamento e no fortalecimento daqueles discípulos. No primeiro ponto, destacamos ele como aquele que convence o pecador, regenera, mas o Espírito Santo como uma pessoa, e aí nós lembramos do símbolo do Espírito Santo como uma pomba que tem a simplicidade, né? Isso evidencia o papel do Espírito Santo como uma pessoa, um amigo, um advogado nas horas mais difíceis. Aquele que se coloca ao nosso lado para nos ajudar. Veja que o contexto em que Jesus ele fala do Espírito Santo, faz essa promessa gloriosa, é um contexto de dúvida, de incerteza, de tristeza. Jesus começa a falar desse outro Consolador no capítulo 14. Se os irmãos lembrarem, no início do capítulo 14, Jesus traz uma palavra de consolo, de ânimo para os discípulos, quando ele diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. Jesus tem ali um objetivo claro, que é consolar os discípulos. Primeiro ele fala da casa do Pai, do céu, como uma promessa gloriosa da sua vinda, introduz a noção da sua volta, do arrebatamento, que foi tratado na lição anterior, mas também logo Jesus vai, né, não apenas trazer uma realidade da sua vinda, apontando um lugar que é a casa do Pai, mas ele também nos alegra, e alegra aqueles discípulos, porque tem uma pessoa que virá para estar ao seu lado, para ajudá-los, fortalecê-los, encorajá-los. Então, esse aspecto aqui é muito importante. Um paráclito assemelha-se a um amigo que desempenha um papel de advogado ou consultor especial. É aquele que se coloca ao lado para ajudar, aquele que se coloca ao lado para interceder em momentos difíceis, em horas difíceis. Então, essa palavra paráclito, que é advogado, que é um amigo especial, nos traz, então, a noção do Espírito Santo como alguém que está ao nosso lado, que nos ajuda nas nossas fraquezas, como diz lá em Romanos, capítulo de número 8, diz que ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Porque não sabemos, às vezes, como pedir. Irmãos, às vezes estamos em profunda angústia, em adversidades, em problemas sérios na nossa vida, que nós chegamos, inclusive, a falar besteira diante de Deus. É isso que Romanos, capítulo de número 8, nos diz. Nós temos fraquezas, fraquezas emocionais, fraquezas morais, fraquezas espirituais. Então, tem momento que o Espírito Santo, ele se coloca do nosso lado, como nosso auxiliador, como nosso paráclito, nosso advogado, para nos sustentar. Inclusive, nos ajuda até orando, porque diz que ele nos ajuda nas nossas fraquezas, porque nós não sabemos como convém pedir. Às vezes, a nossa oração, até muitas das vezes, envolve coisas que desagradam a Deus. Mas olha que interessante que esse texto de Romanos nos diz, que o Espírito Santo nos ajuda na nossa fraqueza. Diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe aquela hora difícil que você enfrentou na vida?
aquela tempestade, aquele problema insolúvel para você, que você chegou a falar coisas que não vieram de Deus. O Espírito Santo, ele vai, entra na frente dessa oração e vai diante de Deus e intercede por nós. E a Bíblia diz que Deus, que sonda os corações, conhece a intenção do Espírito. Imagine se Deus olhasse para a nossa oração. Mas ele ora, diante da intercessão do Espírito, ele ouve a intenção do Espírito em nosso favor. E ele geme diante de Deus com gemidos inexprimíveis. Isso aqui é muito profundo, irmãos. Isso expressa o papel do Espírito Santo como ajudador, como consolador. Sabe? No momento mais difíceis, quando a nossa oração é uma oração que verdadeiramente está longe da vontade de Deus, o Espírito Santo vai na nossa frente, intercede, geme em nosso lugar. Oh, glória a Deus pelo Espírito Santo. Né, meus irmãos? Também destacamos nesse ponto o outro consolador. Essa expressão, alós, na língua grega, significa, né, aquele que é de outra natureza, digamos assim, ele é distinto, né, do pai e do filho. Isso aqui já foi profundamente abordado aqui sobre as pessoas do Espírito Santo na lição do trimestre passado pelo nosso mestre Railton. Então, no sentido de que ele é outro porque ele é distinto do pai e do filho. Mas também diz aqui que, além de reforçar essa singularidade da pessoa do Espírito Santo com relação às outras pessoas, aqui também traz a noção de igualdade, porque ele é outro, no sentido que ele é totalmente outro. Ele é diferente das outras criaturas. Ele é outro divino, é o totalmente outro. Então, o Consolador aqui, ele é aquele que se coloca do nosso lado como advogado, como uma pessoa, como um amigo, mas também não podemos deixar, meus irmãos, de reverenciá-lo como Deus, totalmente outro. Deus poderoso, co-igual, co-eterno, coexistente com o Pai e o Filho. Não devemos perder de vista esta realidade do Espírito Santo como o totalmente outro. O outro significa a singularidade dele em relação às outras pessoas da Trindade, né? As três pessoas são distintas, mas são igualmente divina. Ele é Deus. Amém, queridos? Vamos aqui para o terceiro ponto desse tópico. Não vos deixarei órfãos. Como eu disse, Jesus aqui apresenta o Espírito Santo, meus irmãos, como aquele que consola, como o consolador, o Espírito Santo que está ao nosso lado. Por quê? Precisamos observar o contexto. Os discípulos estavam tristes. Os discípulos estavam se sentindo órfãos. Ou seja, eles sentiam um vazio existencial pela falta que o Senhor Jesus Cristo havia deixado naquele instante neles. Então, o autor, aliás, Jesus, prevendo esse vazio, identifica que seria um vazio parecido com uma pessoa que perde o pai. E o autor até destaca aqui, eu não vou ler esse ponto, que Jesus os chama de filhinhos, demonstrando esse amor paterno que Jesus tinha pelos seus discípulos, além de mestre, além de Deus, mas Jesus se apresenta como pai, e ele chama de filhinhos. E agora a ausência de Jesus, quando eles percebem que ele está morto, que ele não está mais presente, isso traz um sentimento de alguém que está órfão. E essa realidade, meus irmãos, nessa realidade de solidão, de ausência, Jesus disse que o Espírito Santo viria para suprir essa ausência e não deixariam eles órfãos. Louvado seja Deus. Eu quero que um irmão
possa abrir comigo lá em Romanos 8, ler o texto de Romanos 8, por gentileza. Bom, José William acabou de entrar aí que eu vi. Participe aí conosco, soldado. Nos ajude. Romanos 8, a irmã Olívia. Quem achar primeiro Romanos 8, o capítulo de número 8, o versículo de número 16. Quem pode ler para nós? Nós estamos tratando aí nesse primeiro tópico do Espírito Santo, da sua obra, que é abrangente, que é Amém. maravilhosa. Leia para nós, minha querida. O meu William vai ler? Uma Olívia, né? 16. Isso, Romanos 8, 16. 8:16. Isso. O mesmo Espírito dá testemunho com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Verso 17, leia para nós. E se filhos, estão herdeiros, herdeiros de Deus e herdeiros com Cristo. Se estão nós sofremos com ele, que também nós sejamos glorificados juntos. Glória a Deus. Então, eu disse aqui que Jesus chamava os discípulos de filhinhos e que agora, mediante a sua ausência, eles sentiram um sentimento de que estavam órfãos. Mas o Espírito Santo vem, segundo as palavras do Senhor Jesus, e disse: olha, eu não vos deixarei órfãos, enviarei o Consolador, o Espírito Santo da verdade, que estará em vós e habitará em vós. Que coisa maravilhosa. Então, o que Jesus quer destacar? O papel do Espírito Santo no consolo, no auxílio. Irmãos, isso aqui é importantíssimo para a nossa realidade atual. Estamos vivendo um tempo em que as maiores doenças são doenças emocionais, que estão atingindo inclusive os crentes. Então, qual era o papel do Espírito Santo? Lembrar e testificar que eles não estavam órfãos, mas que tinham por pai o Deus Todo-Poderoso. Olha só isto, mediante momentos de sofrimento, de adversidade, de solidão, de angústia, diz aqui o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, nós não estamos órfãos, nós temos um Pai, temos um Consolador. Então, meus irmãos, destaque lá na sua escola bíblica, o papel do Espírito Santo como agente de consolo, como agente de cura para almas e corações enfermos. Essa realidade da ansiedade, do medo, da depressão, é uma realidade que tem adentrado as igrejas. E geralmente nós já procuramos como primeira solução os especialistas, o psicólogo, e não é errado, né? Isso não é errado. O psicólogo, o psiquiatra são profissionais que estudaram para tratar, mas, meus irmãos, nós temos o Consolador. Veja, o advogado, o amigo que se coloca ao auxílio. Precisamos encorajar os irmãos a desenvolver uma intimidade, para que nos momentos mais difíceis, de solidão na sua vida, eles possam ouvir a voz do Espírito Santo lhes dizendo, no mais íntimo do seu coração, dizendo assim: você é filho de Deus, você é amado, você não é órfão, você não está desamparado, você tem alguém que te ama. Isso é fundamental. Então, eu encerro, irmãos, aqui esse primeiro tópico, destacando como resumo que a obra do Espírito Santo, apresentada aqui, se dá, em primeiro lugar, no aspecto soteriológico, a qual ele iria convencer o pecador, iria, né, regenerá-lo através da obra de convencimento do pecado, da justiça e do juízo. O pecado, ao reconhecer, ele se entrega a Cristo e o Espírito Santo regenera-o, dá nova vida. Mas também, a partir desse momento, ele passa a habitar e está conosco como auxiliador, como advogado, como aquele que se coloca ao lado para encorajar,
para nos auxiliar. Tá certo, meus irmãos? Então vamos agora para o segundo tópico, para a gente ganhar tempo aqui, porque agora, nesse segundo tópico, entra a parte mais polêmica da lição, e você precisa estar atento a essas polêmicas, digamos assim, né? É um texto que ele realmente gera polêmica. O Espírito Santo habita nos discípulos, é o segundo tópico. Eu não vou ler esse primeiro subtópico, porque aqui fala do contexto em que Jesus falou sobre o assoprar do Espírito. E o contexto aqui está depois de sua ressurreição, em que os discípulos ainda estavam no domingo, triste, cabisbaixo, e Jesus vai se apresentar no meio deles, agora para cumprir a promessa de João 14, 17, que ele iria enviar o Espírito Santo. Então, é o contexto ali da sua ressurreição, ele se apresenta vivo no meio dos discípulos, só estavam os 10, Judas já tinha morrido, Tomé não estava naquele momento, e Jesus vai se apresentar. Então, o contexto é esse aqui. Então, é um contexto, como diz o autor aqui, tanto imediato como um contexto, aliás, anterior como imediato, né? Ele, então, vai se apresentar vivo diante deles, e é nesse momento que Jesus vai cumprir essa promessa que nós vamos entender. Que promessa foi essa que está se cumprindo nesse momento? A pergunta desse tópico, que vai estar no ponto 2, né, no segundo subtópico aí, é o sentido de assoprou sobre eles o Espírito. Eu quero ler aqui, rapidamente, o texto de João, capítulo de número 20, em que contexto Jesus aparece, né? Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja convosco. Dizendo isto, lhe soprou as mãos e ao lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E aí vem o texto. E, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhe: recebei o Espírito Santo. Então, em que sentido foi esse sopro? Será que ali já estava se evidenciando o Pentecoste? É isso que você vai responder. O que seria ali? Seria algo simbólico? Seria, de fato, um ato regenerador do Espírito Santo? Então, é muito importante você destacar, porque esse texto ele foi cercado de polêmicas interpretações ao longo da história. Então, vamos lá. Diz assim, o capítulo 20 do Evangelho de João contém um versículo que gera diversas interpretações teológicas divergentes. No entanto, a Bíblia de Estudo Pentecostal oferece uma observação significativa sobre a interpretação deste versículo. Ele esclarece que a palavra grega traduzida como assoprar é efusão, a qual também aparece na versão grega da Bíblia da Septuaginta, ou Septuaginta, em Gênesis 2:7, significando fôlego de vida, e é utilizado em Ezequiel 3:9 no contexto de assoprar sobre os mortos para que vivam. Portanto, a expressão presente em João 20, 22, sugere que o Espírito Santo foi soprado para trazer nova vida, indicando uma perspectiva de regeneração dos discípulos, como uma obra do Espírito Santo ocorrida antes do dia de Pentecostes. Muito bem, meus irmãos. Então, em que reside a polêmica? É no ato de assoprar sobre eles o Espírito. E quando Jesus assoprou, ele também disse: recebei o Espírito Santo. Então, a polêmica gira em torno de saber o que de fato aconteceu ali. E quando fala de polêmicas, alguns interpretaram esse texto, o assoprar do Espírito Santo e receber o Espírito Santo, como algo simbólico, certo? Alguns entendem que seria algo simbólico, representando uma nova vida, que, na verdade, iria acontecer
lá no Pentecoste, quando fosse derramado. Só que isto é problemático para nós de vertente pentecostal, certo? Porque nós acreditamos que o batismo com Espírito Santo, ou no Espírito Santo, lá no Pentecoste, é uma outra experiência que não é a experiência de regeneração e de salvação, certo? Você precisa deixar claro, mas para algumas alas, né, da igreja evangélica, acreditam que aqui é só um simbolismo. Eu cheguei a ver um comentário, né, estudando sobre essa passagem, de alguém dizendo assim, olha, é mais ou menos como quando se instala um software no computador e aquele software recebe ali algo, mas ele, mais à frente, vai receber uma nova versão. Então, isso é confuso, meus irmãos. Não é isso que nós acreditamos. Nós acreditamos o seguinte, que aquilo não foi algo simbólico. Nós acreditamos que Jesus, ao soprar sobre eles e dizer, recebam o Espírito Santo, o que está acontecendo aqui é o ato regenerador do Espírito sobre os discípulos. Ele está efetuando a regeneração. E o autor aqui, evocando o comentário da Bíblia de Estudo Pentecostal, ele destaca que a palavra que Jesus usou é a palavra efusão. Essa palavra assoprar é efusão. A mesma palavra que aparece aqui nesse texto, quando traduziram a Bíblia do hebraico para o grego, quando Jesus sopra sobre o homem lá no Gênesis, dando vida a ele, é a mesma palavra, a palavra efusão, significando o ato de Deus dar vida, gerar vida. Em outras palavras, como Deus soprou na narina do homem, tornando alma vivente, lá no Gênesis, agora Jesus está soprando sobre o homem pecador, morto espiritualmente, para lhe dar nova vida espiritual. É o ato da regeneração, que é o ato de dar vida ao pecador, certo? Portanto, os discípulos estavam vivenciando a experiência da regeneração. Ele estava trazendo nova vida. Isso você precisa destacar e deixar bem claro. Bom, aí vem uma objeção. Você pode me perguntar o seguinte, mas, Joinilson, os discípulos não já eram salvos? Jesus, na celebração de lavagem dos pés, disse para eles, olha, disse para ele, se eu não te lavar, tu não tem parte comigo. Aí Pedro disse, não, então me lava não só os pés, mas a mão, a cabeça, me lava todo. Jesus disse, tu não necessita mais de lavagem, você já está limpo pela palavra. Então Jesus deu a entender que aquele discípulo já era salvo. E eles, de fato, já eram salvos. Eu quero ler aqui esse comentário rapidamente da Bíblia de Estudo Pentecostal para nós entendermos isso, né, mais claramente. Olha, diz assim, antes dessa ocasião, os discípulos eram verdadeiramente crentes em Cristo e seus seguidores, segundo os preceitos do antigo concerto. Porém, eles não eram plenamente regenerados no sentido de nova aliança. A partir de então, os discípulos passaram a participar dos benefícios do novo conceito, baseado na morte e ressurreição de Jesus. Então, meus queridos irmãos, você percebe aqui que eles já eram salvos, mas nos moldes da antiga aliança, como os crentes do Antigo Testamento eram. Mas agora, quando Jesus sopra sobre eles, meus queridos, ele está dando nova vida nos moldes da nova aliança. Ele está regenerando como ele fez a promessa em João 14. João 14 e o versículo 17, ele disse claramente que o Espírito Santo estaria com eles e habitaria neles.
O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Ele, nessa ocasião, disse que enviaria esse Espírito que estava com ele, e agora ele cumpre. Deu para entender, meus irmãos? Tem alguém que queira dizer algo? Os irmãos estão abertos a falar alguma coisa, a participarem, os irmãos entenderem, tem alguma dúvida? Não há polêmica, então. A experiência da regeneração é uma, e a experiência do Pentecoste é outra experiência, certo? A experiência de João 20, 22 é a experiência soteriológica, isso tem a ver com a salvação. A experiência de Atos dos Apóstolos tem a ver com a capacitação, é a questão dos dons, do poder, do revestimento de poder na vida dos discípulos. Algum irmão aí queira acrescentar algo? Senão, nós vamos prosseguir. Tem alguém? Acho que tem alguém aí para falar. Você está me ouvindo? Estou ouvindo, meu querido. Ok, a paz do Senhor. Pai, Senhor. É só um pequeno comentário, talvez até para um ponto de vista da gente. É como você está falando, que isso fez parte do assoprar do Espírito lá nos discípulos de Jesus. É mais ou menos assim, Jesus já havia ressuscitado e agora, para se cumprir aquilo que diz na Bíblia, que quando nós aceitamos Jesus como Salvador, quando nós vamos à frente, depois de uma pregação, depois de ser convencido pela palavra, o Espírito Santo nos convence, o pecador vai à frente, convicto de que ele agora é um pecador arrependido. A palavra, o Espírito Santo trabalhou na vida dele, e ele vai agora e declara diante de todos ali, ou daquela pessoa que está ali, e diz assim, eu quero aceitar Jesus como meu Salvador. E a Bíblia vai dizer que, nesse momento, nós somos selados, né? O pecador é selado pelo Espírito Santo. O meu ponto de vista, de acordo com a passagem bíblica, e como você está explicando aí, eu acho que aquele momento Jesus já havia ressuscitado, agora os discípulos dele ainda não tinham se manifestado em aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida, pois ele usou esse papel para tornar eles agora crentes em Cristo Jesus ressuscitado. Que isso viria depois da própria igreja, que é o papel da igreja fazer para com os pecadores. Prega, o Espírito Santo faz a limpeza, né? Manifesta o poder do convencimento. Agora o pecador vai e diz assim, eu estou arrependido, quero aceitar Jesus como meu Salvador, e automaticamente a Bíblia vai dizer que o pecador passa a ser selado, que não é o batismo pelo Espírito Santo, e depois ele recebe o Espírito Santo como batismo, o que aconteceu no dia de Pentecostes com os próprios discípulos que haviam sido cheios do Espírito naquele dia, ou selados pelo Espírito. Eu não sei se deu para entender. Esse é o meu ponto de vista. Perfeitamente, meu querido. Quero lhe agradecer pela sua contribuição, porque eu esqueci de mencionar justamente uma palavra que o senhor tocou, que o momento da regeneração, aquele assoprar, é de fato o selo do Espírito Santo. Estava me passando aqui, então você foi perfeito. Muito obrigado pela sua contribuição. É exatamente isso. Os discípulos, naquele momento, eles estavam recebendo de fato a regeneração, o selo do Espírito Santo, de fato estava confirmado a salvação deles, e a obra que vai acontecer em Atos capítulo 2 é uma obra distinta. Ali é o derramamento do Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, para revestimento de poder. Muito obrigado pela sua contribuição aí, irmão José Lourenço. E fiquei feliz que o senhor entendeu o que eu expliquei, viu? Ok, obrigado, Deus abençoe. Amém. Vamos continuar, meus irmãos. Então, continuando o último ponto desse subtópico, nós vamos terminar no horário das 10h40, parece que é isso aí, 10h35, tá bom? O episódio anterior, também em João 20, 22, também se lê
recebei o Espírito Santo. Esta expressão surge como consequência direta da menção assoprou sobre eles, indicando que o Espírito Santo habitou os discípulos naquele momento específico. A partir desse ponto, os discípulos tornaram-se nova criação, completamente regenerados e sendo governados, habitados e vivificados pelo Espírito Santo. Posteriormente, ocorreu em Pentecostes. Posteriormente, o que ocorreu em Pentecostes seria uma segunda obra distinta e capacitadora do Espírito para os discípulos pregarem o Evangelho, começando em Jerusalém até os confins da terra. Então, meus queridos, reforçando aí o que o nosso irmão José Lourenço e o que eu já havia falado, aquela obra é uma obra de regeneração, de recebimento da nova vida em Cristo, e posteriormente viria a obra de revestimento de poder, o derramamento do Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo. Vale destacar isso, e o autor ele faz questão de deixar esse ponto claro, porque nós temos denominações, como falei outrora, mais especificamente as igrejas batista, presbiteriana, elas divergem desse ponto conosco, assembleianos e pentecostais, verdadeiros pentecostais, né? Diverge no sentido de que, para eles, o derramamento do Espírito Santo, lá no Pentecostes, foi uma obra só. Derramamento e batismo é uma coisa só. E vale destacar isso, você vai destacar lá na sua sala de aula, que não. A experiência de Atos 2, isso, é diferente de João, capítulo 20, versículo 22. Lá os discípulos são regenerados, eles são vivificados, Cristo passa a habitar neles, e em Atos é o derramamento e o revestimento de poder. Ok, meus queridos? Vamos adiante, né, para ganharmos tempo aqui, para o último tópico. A promessa do Pai no dia de Pentecostes. Como o autor já tinha lá na introdução frisado, que ele está fazendo essa transição do capítulo 22, do capítulo 20, verso 22, mostrando que ali é regeneração, é selo, né, do Espírito Santo sobre a vida daqueles discípulos. Agora ele passa para uma outra experiência, a experiência do batismo no Espírito Santo, que diz aqui assim: de repente, o aparecimento de Jesus em João 20 refere-se ao período compreendido entre a Páscoa e o dia de Pentecostes. Após a ressurreição, o Senhor glorioso aparece aos seus discípulos na Páscoa. O Cordeiro da expiação foi sacrificado, sendo Jesus o Cordeiro de Deus, conforme estudado ao longo deste trimestre. No entanto, 50 dias depois da Páscoa, celebrava-se a festa da colheita, no dia de Pentecostes. Foi no final deste dia, ainda não concluído, após Jesus ter feito a promessa de recebimento de poder, que de repente ocorreu um acontecimento extraordinário, o derramamento do Espírito Santo. Então, o autor destaca aqui, meus irmãos, que após Jesus Cristo ter ressuscitado, ele ainda passou cerca de 40 dias entre os discípulos, né? Foi desde a Páscoa até aquele dia de Pentecostes, que era também a festa que celebrava a colheita, né? Então, esse povo estava ali celebrando a Páscoa, e depois, 50 dias depois, vinha a festa da colheita. E é nesse período que Jesus instruiu os discípulos, olha, ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de quê? De poder. Então, Jesus vai mostrar para eles que a experiência que eles iam passar adiante seria uma experiência verdadeiramente em que eles iriam receber o poder e a virtude do Espírito Santo para testemunhar com eficácia, para serem testemunhas eficazes do Evangelho de Jesus Cristo. Então, eles estavam reunidos quase ao final daquele dia, e de repente acontece
esse milagre tremendo que é o milagre do derramamento do Espírito Santo. Esse milagre, ele pode ser ouvido, tem um som de um vento veemente. Isso são sinais externos. Primeiro um som, mas teve um sinal visível, que foi, eles viram línguas como de fogo. E o batismo com o Espírito Santo, nós vamos já ver isso aqui mais à frente, tem um sinal externo, que é o falar em línguas. Eles falavam em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia. Então, 3 sinais: um som para ouvir, línguas como de fogo para ver, e a glossolalia, o ato de falar em outras línguas. Esse foi, louvado seja Deus, o acontecimento que marcou o derramamento do Espírito Santo na vida deles para revestimento de poder. Atos 1:8. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, e recebereis as virtudes e o poder que há de vir sobre vós para ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, o propósito desse derramamento, ou do batismo com o Espírito Santo, seria para capacitar esses cristãos para a pregação e a divulgação do Evangelho. Todos foram cheios, segundo ponto. Observamos que durante o ato de conversão, o Espírito Santo realiza a regeneração, como vimos, João 14:17, João 20:22. Ali a experiência do selo, da regeneração, do ato do Espírito Santo dar nova vida. Mas, contudo, desde que se dá esta obra regeneradora do Espírito, é necessário que os salvos sejam cheios do Espírito e revestidos de poder para testemunho do Evangelho. Assim sendo, especialmente no livro de Atos dos Apóstolos, os teólogos associam ser cheio do Espírito ao batismo no Espírito Santo, como descrito quando dizemos, todos foram cheios do Espírito Santo. E, consequentemente, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia. Então, irmãos, aqui, mais uma vez, é preciso distinguir o que é a obra regeneradora do Espírito Santo. E aqui eu quero destacar, que os irmãos podem comentar, e até consolar aqueles irmãos que se acham inferior, dizem assim, rapaz, eu não sou batizado com o Espírito Santo, então eu não tenho o Espírito Santo. Isso é um equívoco. O Espírito Santo passa a habitar na nossa vida no momento da regeneração. Então é preciso consolar esses irmãos, que às vezes a pessoa se sente um crente inferior. Porém, entretanto, não devemos deixar de incentivar os irmãos à busca pelo batismo com o Espírito Santo para revestimento de poder, para uma experiência maior e mais atuante no reino de Deus. Precisamos sim dizer que o Espírito Santo passa a habitar, parcela o cristão e você se torna propriedade de Deus, você passa a ser habitado pelo Espírito Santo, mas é preciso ser cheio do Espírito Santo. E no contexto de Atos, o ser cheio aqui é o batismo com o Espírito Santo. É ser totalmente revestido desse poder para ser testemunha eficaz, com o símbolo inicial, ou melhor, com o sinal externo inicial do falar em outras línguas. Então é preciso destacar isso. O irmão não pode se sentir inferior, mas também precisa buscar. Hoje nós estamos vendo, meus irmãos, que as pessoas não buscam mais essa experiência. As pessoas estão vivendo até de forma cética com relação à obra do batismo com o Espírito Santo. E esta é uma realidade para a igreja. Não é como os cessacionistas que acreditam que o Espírito Santo não dá mais dom e que a experiência do batismo com o Espírito Santo foi só uma vez. Não, nós temos confirmação em Atos dos Apóstolos,
em outras passagens, como o derramamento na casa de Cornélio, inaugurando então esse batismo com o Espírito Santo entre os gentios. Nós temos em Atos 19, entre os cristãos, se não me engano, da igreja de Éfeso, outro derramamento, o batismo com o Espírito Santo é uma realidade. E em todas as vezes eles falaram em línguas estranhas. Vale destacar também, irmãos, eu quero destacar isso, é muito importante, e você precisa destacar, porque aqui o ser cheio, o autor, ele destaca o ser cheio mais voltado pelo poder do Espírito Santo, na capacitação. Mas eu queria trazer um outro aspecto desse ser cheio, que não está aqui em Atos. É aquele texto clássico lá de Efésios 5:18. Quem pode ler para nós aí, irmãos? Rapidinho. E nós já vamos encerrar. Já estamos aqui no último tópico. Quem pode ler para nós Efésios, capítulo de número 5, versículo 18? Porque eu quero trazer outro aspecto do ser cheio. Aqui o ser cheio, ele se diz que tem a ver com o batismo com o Espírito Santo, mas eu quero mostrar as implicações desse ser cheio. Quem pode ler aí para nós? Tem algum amado que vai ler aí para nós? Efésios 5, 18. 5. Isso. Continuando. Muito bem, meu querido. Então, sobre o aspecto do que é ser cheio, na linguagem aqui de Paulo, também ele faz um contraste entre o vinho, diz, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, esse contraste, meus irmãos, nos traz a ideia de que assim como o álcool tem poder sobre as faculdades mental, sobre o controle que há no ser humano quando ele se embebeda, né? O Espírito Santo também tem o poder controlador. E aqui o ser cheio vai implicar numa vida dirigida e controlada pelo Espírito Santo em todos os aspectos do nosso ser. Não é no sentido pejorativo que há o contraste, que o Espírito Santo deixa a pessoa fora de si. Não, é o poder de controlar, de dirigir que o álcool, a bebida alcoólica tem, só que o efeito do Espírito Santo controla e dirige para o bem, né? Então, nós precisamos entender que quando falamos de ser cheio, nós precisamos desmistificar a ideia de que o cheio é só aquele que profetiza, que fala em língua estranha, que é aquele que pula, rodopia. Devemos ter cuidado de achar que essas pessoas são cheias, né? O cheio vai ter outras características que não está relacionado só aos dons. Esse revestimento de poder também é um poder que age no caráter da pessoa, que age em todos os aspectos do ser. Por exemplo, ele vai interferir no nosso culto a Deus. Paulo destaca aqui, em primeiro lugar, o culto, a forma como nós adoramos ao Senhor, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Para nós avaliarmos se temos uma vida cheia do Espírito Santo, nós temos que avaliar o nosso culto. Destaque isso. O nosso culto tem louvor a Deus, olha só, louvando com salmos e entoando, louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Isso é muito importante para identificar alguém que é cheio. O que mais? Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Um crente cheio do Espírito Santo é um crente agradecido. Em tudo ele dá graça.
Ele dá graça, mesmo em meio às adversidades, não, por exemplo, em meio ao sofrimento, ele consegue dar graça, não pelo sofrimento, mas porque Deus está cuidando dele no sofrimento. Quando você vê um crente que se diz cheio do Espírito Santo, profetiza, rodopia, mas é murmurador, é uma pessoa que não sabe ser grato, que o seu culto, ele despreza o culto genuíno a Deus, com cânticos espirituais, um culto que ele louva ao Senhor, entoa cântico, e diz aqui falando entre vós, ou seja, ele participa da congregação, ele não é alguém distinto, porque tem alguns que se acham distintos, que se acham melhores. Não, o crente genuíno e cheio do Espírito Santo, ele louva a Deus e louva entre o povo, entre vós, e ele é agradecido, ele não é murmurador. O que mais? Irmãos, você quer saber se alguém é cheio do Espírito Santo? A maior prova, para mim, não é se ele profetiza, não é se ele fala em mistério, não é se ele tem o dom de curar. Uma das marcas mais profundas de alguém que é cheio do Espírito Santo é como ele se relaciona com o seu próximo. Aqui o apóstolo Paulo disse, olha a consequência de ser cheio, enche-vos do Espírito Santo, e consequentemente muda o teu culto, muda a tua forma de enxergar a vida, você é grato, e muda também os relacionamentos. Porque diz aqui, verso 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Será que nos nossos relacionamentos nós somos sujeitos uns aos outros? Nós temos humildade de olhar para o outro, de conviver? Essas marcas também demonstram, é claro, não desfazendo o que está em Atos, ali claramente é o símbolo do ser cheio, foram cheios. Mas eu quero saber se alguém é cheio, se ele tiver essa vida completa, tanto nos aspectos de dons espirituais, da manifestação do poder de Deus, na capacitação para pregar o evangelho, como também na hora de se relacionar com Deus e com o próximo. Veja que a consequência do ser cheio vai exatamente desembocar nos nossos relacionamentos. A partir daqui, Paulo vai trazer o relacionamento do marido com a mulher, da mulher com o marido. Depois ele vai trazer a consequência de ser cheio entre pais e filhos, e depois entre servos e senhores. Então, irmãos, destaque esse outro lado do ser cheio como tendo aqueles frutos do Espírito, não só apenas os dons. Destaque isso, que o ser cheio não é só quem tem os dons, mas é quem tem os frutos. E, de fato, eu quero encerrar com estas palavras do Senhor Jesus, quando ele disse lá em Mateus 7, o que vai distinguir os verdadeiros cristãos? É os dons? É as operações, é essas manifestações? Jesus vai dizer assim, que alguns vão chegar para ele, Senhor, nós profetizávamos em teu nome, dom espiritual. Senhor, nós expulsávamos demônio, operação, fazíamos maravilha. E ele vai dizer, nunca vos conheci, apartai-vos de mim. E nesse mesmo contexto ele diz que a árvore é conhecida pelo fruto. Então destaque, irmãos, uma visão geral do ser cheio, não apenas nos dons espirituais, mas nos frutos do Espírito. Amor, paz, benignidade, longanimidade, mansidão, temperança ou domínio próprio, fé. Destaque isso sobre o ser cheio. Não é só alguém que chega impressionando, falando em línguas, não. Com isto, não estou dizendo que nós não devemos buscar os dons espirituais. Já disse e reforço. Todos precisamos buscar o batismo do Espírito Santo. Encerro aqui. Começar a falar em outras línguas. O batismo no Espírito Santo constitui uma experiência profunda na vida dos discípulos já regenerados em Cristo. E essa experiência não se limitou àquele único dia. O cumprimento da promessa abrangeu toda a igreja nascente naquele momento e todas as gerações futuras, até a volta de Cristo. O falar em outras línguas evidenciou esta obra capacitadora. Apesar de algumas pessoas compreenderem estas línguas nos seus próprios idiomas, era
na verdade, expressões espirituais concedidas pelo Espírito que habitou os discípulos a glorificar as grandezas de Deus. Eram línguas desconhecidas por quem falava, mas compreendida pelos ouvintes. Assim sendo, as línguas mencionadas por Lucas são evidências físicas visíveis do batismo no Espírito Santo. Então, só para concluir esse ponto sobre falar em línguas, nós, na nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, professamos que o sinal externo, né, do batismo com o Espírito Santo é o falar em outras línguas, né? Essas línguas que naquele dia foi para os ouvintes traduzida para eles conseguiram entender o significado, mas para os discípulos não eram. Então, o propósito do Espírito Santo ali, de Deus, foi a evangelização. Tanto é que surgiu muitas igrejas, nasceram muitas igrejas a partir do Pentecostes, porque o Espírito Santo utilizou aquelas línguas como idiomas para que eles ouvissem a glossa, né? Essa língua, ela foi inteligível, foi de entendimento para aqueles que ouviam, e ali eles foram evangelizados. Mas nós temos as línguas de 1 Coríntios, que são línguas desconhecidas, não são línguas como idiomas conhecidos. Então é preciso dizer isso. Então essa manifestação inicial, esse sinal perceptível, audível, do batismo com o Espírito Santo, o que marca o batismo no Espírito Santo é o falar em línguas, nós declaramos isso, então é preciso dizer, e eu quero encerrar aqui, acho que não tem nenhuma dúvida nesse ponto, se algum irmão quiser dizer algo, acrescentar algo, eu estou aqui concluindo, e quero dizer aos irmãos que nós devemos sim incentivar a busca pelo batismo como revestimento de poder, mas destacar que ser cheio não é apenas a pessoa que é um instrumento acerca de dons espirituais, como Deus usa como ferramenta, mas que ser cheio envolve o culto dessa pessoa, envolve os seus relacionamentos com Deus e com o próximo. Então, que Deus possa abençoá-los e fique na paz de Deus a todos. Irmão Charles, vou fazer esse encerramento aí.